Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Está comigo hoje o presidente do Sindicaut, Roberto Miller. Bom dia, Roberto, tudo certo? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. E bom dia aos associados que estão nos escutando. Presidente, que bom te receber aqui novamente. E vamos começar falando de reconhecimento, afinal, em breve associados com 20 anos de filiação serão homenageados, estou certa? Sim, nós sempre ao final de cada ano, nós fizemos uma programação para o ano todo, né? Inclusive das nossas reuniões de diretoria também. E também temos os eventos que a gente programa desde o primeiro momento do ano. E é um dos eventos, eu digo o seguinte, que o evento mais importante que o sindicato pode fazer é esse evento que reconhece os associados que permaneceram associados por tantos anos. Então, nós reduzimos o número de anos, nós fomos vindo quando nós começamos com esse projeto, e agora nossa proposta é cada vez que atinge 20 anos ou mais de filiação, a gente faz um reconhecimento àqueles associados. Por que eu digo 20 anos ou mais? Tem alguns associados que às vezes estavam associados, voltaram ao setor calçadista de novo, e aí eles já têm mais tempo de soma do que os 20 anos. Então, que nem agora, nós também temos gente que mais de 38 anos, 30 anos. Então, essas pessoas que ainda não tiveram essa homenagem vão ser convidadas para isso. Então, nós temos uma lista para esse ano de 55 associados. E nós, como nós achamos esse evento tão importante e realmente para o sindicato, cada presença dos associados para nós é uma alegria. Então nós decidimos em reunião de diretoria reconvidar quem não compareceu em 2021 e 2022. Às vezes por uma questão de agenda, questão de data, alguns associados não puderam comparecer e a diretoria entendeu que nós iríamos reestender o convite para esses. Quem pudesse comparecer nesse ano estaria então novamente convidado. Então nós ainda não temos a confirmação de quantos homenageados vão vir. Então nós temos hoje o contato de todo mundo atualizado quando nós entregamos o convite. E a partir dessa semana, nós mesmos lá no sindicato, a secretaria vai entrar em contato com cada um. Quem ainda não confirmou, a gente vai pessoalmente falar com eles para ver se realmente consegue confirmar ou não. Então nós gostaríamos que todo mundo viesse, né? Mas a gente sabe que um outro não vem. Então é uma solenidade onde nós temos a entrega de um certificado para cada um vai receber um presente, que não é nenhum presente grande, mas é uma térmica de lembrança do sindicato. E depois, ao final, é feita uma foto coletiva com todos os grupos. A gente não sabe quantas pessoas realmente vão vir, provavelmente vamos ter que fazer 2 fotos, né, porque não vai caber todo mundo numa foto só, e aí essa foto depois vai ser revelada e vai chegar à mão de cada um dos homenageados, vai chegar essa foto também de lembrança, e vai ficar lá no sindicato, no mural, um pôster grande com todos esses homenageados. E ao final de toda essa cerimônia, junto ao salão de festas, como sempre tem sido feito, com direito a um acompanhante, será servido um café colonial. E também naquela noite, além desses associados, nós também vamos homenagear algumas pessoas que são muito importantes para o sindicato e foram muito importantes para o sindicato. Então são 4 pessoas que nós esse ano escolhemos para ser homenageados, que é a fisioterapeuta Cláudia Hilgemann, que foi fisioterapeuta desde 1990, né? E continua até hoje. E a dentista Cirlei Ciclin de Keffender, que é desde 94, nossa conveniada. E 2 agentes políticos que ajudaram muito a Teutônia, a região e o setor calçadista, que quando nós tivemos a grande crise do setor calçadista, quando nós perdemos o Reifer, perdemos a Blip, e aí surgiu Piccadilly e Beira Rio, que foram pessoas fundamentais para que o projeto se viabilizasse, que foi o secretário de Indústria e Comércio, o Flávio, e o ex-prefeito na época, o Silvério, né? Então também vamos receber uma pequena condecoração referente a isso, né? Então agora esperar a confirmação dessas pessoas,
e tudo está sendo preparado com carinho. Então todos realmente são muito importantes para o sindicato, porque afinal você ter 20 anos ou mais de filiação realmente merece ser reconhecido. Esse é um momento extremamente importante do City-Count e ele já acontece há algum tempo, né, Roberto? Eu agora não me recordo desde que ano a gente começou reduzindo de 40 anos ou para baixo, né? E o sindicato, então, esse ano em outubro completa 47 anos de fundação, tá? Então nós temos gente que praticamente está desde o início como sócio. Então eu sempre digo o seguinte, né? O sindicato, ele está aí. Ele equilibra as forças de trabalho, né? Ele entra em campo quando há um conflito entre o empregado e a empresa. Então, porque obviamente com o empregado ele é mais fraco que o patrão. Então, quando ele precisa entrar em mediação, ele entra. Se ele não é acionado, é porque as relações fluem bem. Então isso é importante. E hoje nós só vamos dar realmente valor à importância do sindicato quando ele não está mais. Nós temos visto o que aconteceu desde 2017, quando houve essa reforma trabalhista. Nós, como sindicato, nós sempre fomos favoráveis a mudanças, a inovações, e ao ponto que nós também sempre fizemos isso. Nós fomos um dos primeiros sindicatos no estado, no país, que aceitou implantar banco de horas em 1998, justamente quando a lei entrou em vigor. E estamos, desde de 98, lidando com banco de horas. Só que lidando com banco de horas, tem umas regras próprias, que é como a Assembleia, empresa determinada, que quer o banco de horas, e cada ano se renova ou não renova o banco de horas. Porque se ele é bom, funciona para a empresa e para o empregado, não nos custa ir lá na empresa renovar o banco de horas por mais um período de ano. E se tem alguma coisa que tem que se corrigir, a gente corrige ele. Então, assim, só que algumas coisas que a reforma trabalhista trouxe jamais poderia ter acontecido. Por exemplo, a rescisão não ser mais obrigatória no sindicato. Foi uma das piores coisas que poderia ter acontecido. Embora que a rescisão, lá no sindicato, nunca se cobrou um centavo de fazer a rescisão. Só que a empresa correta, ela vai continuar fazendo a rescisão correta. Mas as empresas que às vezes pensam em levar vantagem não fazem a rescisão correta. Então, o que a gente tem visto são coisas de cinema. Então, assim, isso é uma das medidas grandes que tem que voltar a acontecer. Fazer a rescisão no sindicato. E outra coisa, o próprio Ministério do Trabalho, ele é importante porque hoje, com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, trabalhar frio na empresa hoje é normal. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter menos arrecadação da Previdência e os aposentados que estão hoje, eles vão correr sério risco de depois não se aposentar mais. Porque a conta não vai fechar mais. Pouca gente vai recolher INSS. E aqueles que não estão recolhendo, que não vão conseguir se aposentar, daqui a uns anos vão ser miseráveis. Porque eles não têm como se aposentar, porque não tem tempo de contribuição. E o jovem hoje não consegue contribuir. Então são algumas coisas que a gente condena que aconteceu. Né? E o sindicato também. O sindicato você enfraquece com dinheiro. E que nem nós trabalhamos bastante, que nem esses associados, tantos que já saíram das empresas, continuam sendo sócios especiais. Por quê? Em primeiro lugar, porque tem um histórico, eles conhecem o sindicato. Em segundo lugar, porque o sindicato oferece trabalho, oferece convênios, para nesse período de aposentadoria eles poderem sofrer. E por terceiro, aqueles que estão dentro das empresas sabem como é que o sindicato trabalha. E tomara que alguém não precise do sindicato para usar um médico, um convênio, alguma coisa. Mas o dissídio é uma coisa que o sindicato faz para todos. Então, se não tiver negociação coletiva, não tem dissídio. Então, por isso que é importante o sindicato. Não só o calçadista, mas outros sindicatos. Se uns trabalham mais, ou trabalham menos, ou não contentam, isso é outra história. Agora, a importância do sindicato, ela é fundamental. Bom, falando ainda dessas homenagens, você citou que são em torno de 50 na lista de homenageados. Normalmente é essa quantidade também? Porque é bastante, né? Realmente, em torno de 40, 45 pessoas geralmente vêm. Então nós temos uma aceitação muito boa. O que nós ainda não sabemos agora, desses reconvites, quantos desses vão atender o chamado de vir agora esse ano. Então a regra é o seguinte, aquele associado que não vem na homenagem, ele não recebe o seu mimo. Tá? Então, nem a foto, né? Então só realmente recebe
o seu presentinho e o café colonial e a foto, quem vem na homenagem. Então, por isso que a gente recomendou aqueles que não puderam vir, por um outro motivo de doença, ou outra questão de logística. Então, nós não temos ainda exatamente a certeza de quantos vão vir dos 55 e também dos reconvites, que também são em torno de 30. Então, assim, logicamente, se todo mundo vier, o salão e o auditório vão estar lotados, né? Mas estamos preparados para isso, temos toda a estrutura e com certeza será um prazer receber a todos. Quando será realizado esse momento especial? Esse momento é no dia 17, ou seja, na próxima segunda-feira, né? Nossos eventos, praticamente todos eles eventos, são nas segundas-feiras. E inclusive nossa reunião de diretoria sempre acontece às segundas-feiras, né? Então é uma coisa que a gente conseguiu introduzir e funciona, né? Um outro já até pensa em sexta-feira, mas muitas vezes sexta-feira também não é a data. Então justamente é bem propício hoje, estamos uma semana antes do evento, então temos até na quarta, na quinta-feira que nós queremos contactar todo mundo. Quem ainda não nos informou se vem ou não vem, para nós podermos fazer o certificado, para nós podermos fazer a logística da questão do café colonial, então, e também para nós fazermos o roteiro do mestre de cerimônia, né? Então, uma semana ainda de prazo, mas certamente a grande maioria vai atender o chamado. A partir de que horas? E tudo acontece lá no Sitcaut mesmo? Isto é bem lembrado. Então, 18h30 nós temos a recepção, nós temos já uns 3 gaiteiros, 3 músicos bem conceituados, né, que vão estar recepcionando todo mundo já no auditório, né. Então às 19 horas que nós temos marcado o cerimonial de abertura, né, e uma previsão em torno de 2 horas, né, que às 21 horas já temos se deslocando ao Café Colonial, no salão de festas para tomar o Café Colonial. Bom, presidente, atualiza a gente, antes você citou o dissídio, atualiza a gente como estão essas negociações. Bom, dissídio. Então, obviamente que no nosso programa de rádio a gente fez o chamamento da Assembleia, fez agradecimento aos que vieram representar os demais na Assembleia. E eu sempre digo o seguinte, se nós não tivéssemos tido essas pessoas que vieram na Assembleia de dissídio, nós não podíamos instituir dissídio. Que é uma série de burocracia que a gente tem que seguir, porque hoje nós não temos um aumento automático, nós estamos na livre negociação. Se nós, num entendimento entre a classe patronal e a classe operária, pensarmos em aumento zero, está valendo. Ou seja, se nós não quisermos fazer dissídio, estaria valendo, né? Então, obviamente que a gente não quer isso. Então, foi dado o primeiro passo. O primeiro passo é um edital, depois o passo é a Assembleia, e essa Assembleia aprova todos os passos que são previstos no edital, inclusive a diretoria tem poderes para a negociação, inclusive se houver desentendimento ou não acordo, a gente leva para o tribunal. E o ruim do ano de 2023 é o índice inflacionário, né? Para quem ano passado teve um NPC de 10,12% e nós fechamos o dissídio do calçado em 10,50% e o vestuário em 11%, nós estamos agora, obviamente falta mais 2 meses, hoje deve de sair um índice, né? Então amanhã mês que vem, do dia 10 de agosto, sai o outro índice, que compõe justamente o cálculo para a nossa database. Mas no último agora, nós estávamos com 3,74. Então entra 2 meses e sai 2 meses. Então nós vamos ter mais ou menos naquela questão, 4, alguma coisa passada de 4. Nós não teremos mais INPC do que isso. Isso não significa que nós não podemos conseguir mais aumento, que nós podemos conseguir um aumento acima do INPC, que seria uma coisa coerente, seria uma coisa justa, em virtude de tudo que aumentou, tudo dos alimentos que aumentaram, mas a gente também tem que estar ciente de que qualquer situação que nós não tivermos entendimento com a classe patronal, nós quisermos levar para o tribunal nos dá o INPC. E nós podemos perder outras conquistas. Mas a gente sempre entendeu, tem um bom entendimento com toda a classe dos patrões. Eles também sabem que precisam valorizar o salário, senão vão perder gente. Então nós estamos assim com uma perspectiva boa, que nós vamos ter um entendimento, que nós vamos ter um avanço acima da inflação. Calçadistas e confecções. Exatamente. Nós temos 2 dissídios. Nós temos o dissídio das malharias e confecções e nós temos o dissídio do calçado, né? Geralmente a gente faz o dissídio do calçado com o sindicato patronal
e os dissídios do vestuário das malharias a gente faz com as próprias empresas, uma vez que há uma certa intransigência, há uma certa falta de negociação por parte do sindicato que representa essas malharias, que é Porto Alegre. Então temos tido essas duas situações, né? Mas de uma ou outra forma nós vamos negociar de novo esse ano para valer, porque todas as empresas também precisam do dissídio. Se nós não tivermos dissídio, nós não temos a jornada compensatória de 8h48, ou seja, nós temos que trabalhar de segunda a sexta 8 horas e sábado completar as 4 horas, para darmos a jornada de 44 horas. Então isso é um primeiro passo que vai acontecer, sem contar a tão sonhada, esperada e necessária reposição do salário, mesmo sendo pouco, mas é necessário, né? Então, quem sabe algumas empresas vão avaliar alguns salários, vão dar um ajuste acima da inflação. Em breve, quando tudo estiver decidido, a gente volta a conversar e traz todas as informações para o ouvinte. Essa semana temos finalização de curso, vamos seguir falando de programação? Bom, Bruna, nós, como mais de 25 anos, nós temos aí atuando forte na questão da qualificação profissional. Todos os cursos que a gente fez até hoje, faz, é porque tem alguma necessidade e a gente vê que tem um motivo para fazer eles. Que nem hoje, se nós crescemos na área da costura, dos ateliês, das confecções, porque lá há 25 anos atrás nós pensamos já no projeto de costura em calçados. E depois disso nós montamos também um curso específico na área da confecção. Então nós temos isso de forma permanente. Nós temos aí também um curso de informática com uma torre de 100 opções, desde o mais básico para o jovem, para a criança, para o adulto, para o aposentado. E por quê? Porque mexer no celular é uma situação, mas você fazer uma planilha Excel, você digitar um texto, alguma coisa nesse sentido, é muito diferente. E nós temos tido realmente essas experiências de que muitas pessoas pecam na questão da informática. E a informática realmente é fundamental na vida das pessoas. Então temos tido mais vagas, podemos colocar mais gente, tanto de manhã, tanto de tarde, como de noite. Então, inclusive o curso está aberto hoje para gente fora do calçado, gente particular, e temos convênio também com outros sindicatos. E hoje temos um encerramento de um curso de gestão, liderança e gestão estratégica. Cursos estes voltados com o apoio da Beira Rio, voltados para os donos dos ateliês e os ateliês e as suas lideranças. Para falar um pouquinho desse novo momento, dessa questão, às vezes, de entender o funcionário, de saber, às vezes, como se comportar perante algumas atitudes, né? Muito se fala de mão de obra. Daqui a pouco, o que nós estamos pecando? Por que nós não conseguimos segurar o trabalhador? O que está acontecendo? O que está errado? Então, foram 3 noites, hoje será a última noite, muito proveitosas. Temos um professor lá de Santa Cruz, o Thiago Scarano, né? Tem assessoria a empresas, tudo, né? E temos o apoio da Beira Rio de Teutônia e de Santa Clara no projeto. Então são 47 pessoas que se inscreveram. Por pouco nós abrimos mais uma turma e que hoje à noite terão um encerramento, né? Então o encerramento será lá por 21 horas, depois vamos fazer um careteiro para essas pessoas. E certamente uma outra coisa essas pessoas aprenderam. São tudo gente que já tem experiência no setor, já tem experiência de gerenciar pessoas, o ateliês, mas quem de nós não peca em algumas atitudes? Então, como é que você se comporta na empresa? Como é que você precisa gerenciar? Você vai ser administrador ou você vai ser meio que o operador na produção? Então, assim, são coisas que o professor abordou. Então, alguns erros que a gente às vezes comete que a gente não se dá conta, porque a gente está tão focado na produção, de que a gente erra e peca em administrar. Então, é um projeto simples, mas que buscou. O fato de nós conseguirmos reunir tantos ateliês, tantos empresários, já se pagou. Já tivemos resultado positivo, né? E a Beira Rio, junto com o projeto, mais uma vez nós também tivemos a felicidade de ter isso reconhecido, né? E o sindicato que proporciona isso. O sindicato é do trabalhador, mas como é que ele está fazendo um curso voltado ao ateliê, ao dono do ateliê? Porque se o dono do ateliê for mal, o trabalhador vai mal, o sindicato vai mal, a comunidade vai mal. Então nós queremos que todos os ateliês que empreenderam, que abriram seu próprio negócio, que eles vão bem.
né, que eles vão bem, que eles consigam pagar salário, que eles consigam, que a família possa trabalhar lá e que a sua família também possa viver, empreender, depois aumentar o número de funcionários, tudo, né? Então esse é o objetivo, né? Cada vez que uma empresa fecha, é uma confusão na cidade, é uma confusão para os empregados, para o sindicato, para a sociedade. Então nós queremos evitar isso. E a Beira Rio também, ela tem esse olhar hoje. Ela quer que o ateliê vá bem, que ela precisa do ateliê como parceiro. Roberto, falando de mercado, nosso frio não chegou, qual é a previsão que tu faz para o setor calçadista nesse segundo semestre? Cada vez que nós temos essa quebra, que junho é o mês fundamental para ter frio, para vender as botas que estão estocadas, tudo, né? Quando chega a metade de julho, já que não teve frio ainda, certamente muitas pessoas não compraram a bota e nem usaram as botas. Então isso é um impacto que nós vamos ter depois, certamente vamos ter depois. Então, assim, não sei como é que estão as previsões, mas as previsões não são muito otimistas. Nós estamos falando do calçado, mas isso impacta nas malharias, nas serras, nas malhas, tudo, né? Mas nós aqui temos um impacto violento na questão das botas. Porque as botas que estão hoje nas lojas, que precisam ser estocadas, vendidas, elas vão ficar estocadas para o ano que vem. Então, nós vamos ter o reflexo negativo ano que vem. Então, assim, é uma pena que acontece isso, e a bota sempre é um valor agregado maior. É o valor da bota maior, o ateliê recebe mais pela produção da bota, a empresa recebe mais pela produção da bota, mas nós não temos o que fazer, né? Mas certamente vamos ter esse impacto amanhã depois. Presidente, agradecendo a tua participação no programa hoje, deixando um espaço para as tuas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, e aqueles associados que estão nos escutando, né, seja eles dentro de alguma empresa, que às vezes tem rádio ligada na empresa, seja aqueles que estão na condição de sócio especial, e aqueles que receberam convite para que então confirmem a presença até quarta-feira, e aqueles que eventualmente têm o tempo suficiente. Eu nunca fui homenageado, né, traz a sua carteira, vem no sindicato que a gente pode dar uma olhada, né. É que tem algumas pessoas que ficaram fora do setor, às vezes trabalharam no calçado, mas não eram associados ao nosso sindicato. Às vezes tem gente que era em Paverama, às vezes tem gente que era em Estrela, né, mas são calçadistas durante tantos anos, mas não eram associados ao sindicato. Então são casos que a gente tem que avaliar. Cada caso é um caso, né? E quando o sindicato também adquiriu o sistema de informática na época, a menina da época, ela colocou os dados dali para frente. Ela não colocou os dados retroativos, né, de gente que começou em 76, 77, né? Então nós temos alguns casos ainda que acontecem. São poucos casos, né, que a grande maioria nós já conseguimos achar agora o ponto de equilíbrio. Mas existem alguns casos ainda. Tá? Então essas pessoas podem se dirigir ao sindicato com a sua carteira, a gente faz um apanhado, né? E certamente ainda vão ser homenageados, se não for no dia 17, no ano que vem. Muito obrigada, uma boa semana. Boa semana.